Assunto sério, sem vinheta, vamos direto ao assunto, tá? Eu tava assistindo o canal do Tom Bahia, forte abraço, Tom, e ele tava meio que reagindo a um vídeo do Márcio Martins, onde o Márcio Martins fala como está sendo o ambiente. Como está o ambiente do Bahia agora, né? Diretoria, Rogério Ceni, atletas, tal. Um vídeo muito esclarecedor do Márcio Martins. Eu vou colocar este vídeo aqui nesse canal, caso você não tenha visto ainda, tanto o canal do Márcio como do Tom Bahia. Você, torcedor do Bahia ou de outro clube, vai ver aqui, tá? Antes de mais nada, na descrição deste vídeo, eu vou deixar os canais do Tom Bahia e do Márcio Martins. Você, torcedor do Bahia, siga essa galera, ajude também esses influenciadores aí da tua terra, a Bahia, a crescerem no YouTube, tá? Só que, antes de mostrar aqui o vídeo do Márcio, tem 4 pontos que eu gostaria de dar minha opinião rapidinho aqui, que foram pontos que o Márcio falou no vídeo, porque se eu deixar pro final, muita gente não vai ver, né? Ele fala que, entre aspas, Rogério Ceni tinha dito isso: olha o atacante que me deram. Sobre Estupian, tá? Claro, você vai ter que assistir o vídeo completo para entender. Olha o atacante que me deram, sobre Estupian. Gente, eu já falei, foi uma contratação que... E Rogério dizendo isso, olha o atacante que me deram, dá a entender que Rogério não pediu o jogador, que o Grupo City empurra o jogador nos treinadores. Isso deve ter acontecido com o Renato Paiva também e agora está acontecendo com o Rogério. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal desde o ano passado. Será que são os treinadores que pedem os jogadores ou é o Grupo City que empurra os jogadores nos treinadores? Eu cheguei a falar aqui o ano passado que duvidava que Renato Paiva tinha pedido a contratação de determinados jogadores que o Bahia trouxe, no caso do Grupo City, para o Bahia o ano passado. Gente, de certeza, talvez, né? Se realmente o Rogério falou isso, o Rogério não pediu Estupian, mas o Grupo City toma. E o cara agora tem que se virar, não é? Depois, outro assunto, que o grupo estaria incomodado nas entrevistas. Isso, no caso, foi aquela entrevista do Rogério, onde o Rogério fala que não tem substitutos ali no meio campo. Dá a entender, né, que já se gastou muito dinheiro e tal, e já dificilmente vai contratar novamente. Vocês vão assistir, tá? Depois, atletas reservas não têm a mesma qualidade dos titulares. Vai no mesmo tema, que Rogério reclamou disso publicamente, você sabe disso. E por último, Rogério estaria incomodado com a falta de contratações. Mas falta de contratações? Eu listei aqui uns 5 ou 6 jogadores que o Bahia contratou este ano. Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Cuesta, Santi Arias. Dos que eu me lembro aqui, rápido. Jogadores de altíssima qualidade que o Bahia contratou esse ano. Agora, vou voltar a dizer, o que falta para o Bahia contratou. O que falta é um homem gol, gente. Um homem referência. Já falei isso 1000 vezes aqui. Bom, já desabafei. Assiste agora aí o trecho do vídeo do Márcio Martins. Mais uma vez, link dos canais do Márcio Martins e do Tom Bahia na descrição deste vídeo. Assiste completo, hein? O Márcio Martins traz informações muito pertinentes. O clima no Bahia tá pegando fogo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. O que eu vou tratar aqui agora já venho apurando há algum tempo. Desde a primeira partida final do Campeonato Baiano, que eu tenho recebido informações dando conta de que a relação do técnico Rogério Ceni no Bahia não é das melhores e vem piorando de lá para cá. Eu vou detalhar algumas situações que eu já chequei, que eu ouvi pessoas e que me confirmaram alguns episódios e eu vou relatar alguns deles aqui neste vídeo. A relação de Rogério Ceni no Bahia, a que me refiro, é com alguns jogadores e já vem antes mesmo das finais do Campeonato Baiano. Portanto, nada tem a ver com a perda do título do estadual para o Vitória. Em um dos episódios, durante os treinamentos lá do grupo no CT, o atacante Oscar Estupinan teria feito a jogada errada e o técnico Rogério Ceni não gostou e se virou para um dos assistentes e teria dito: olha o atacante que me deram, numa clara insatisfação com a contratação do atacante colombiano, que pouco tem sido utilizado no time. Para você ter uma ideia, no último jogo, estreia do Campeonato Brasileiro, o jogador entrou, mas parecia que o técnico já estava com vontade de tirá-lo do time. E tirou. Mas, independente da condição técnica, esse assunto do treinamento me foi relatado e confirmado por gente que estava no CT no dia que isso aconteceu. Recentemente, o comentarista e ex-jogador Preto Casagrande trouxe uma notícia que até hoje não houve nenhum desmentido de que o meia Everton Ribeiro teria chamado o Rogério Ceni para uma conversa reservada e teria dito para ele que poupasse os atletas nas entrevistas coletivas, pois o grupo estava incomodado com as declarações do treinador após os jogos, sempre se eximindo de culpa e deixando os jogadores desprotegidos. Foi esse o teor da conversa do capitão da equipe com o treinador. A insatisfação com o Rogério Ceni já chegou à diretoria do Grupo City. E não só com os dirigentes que estão aqui em Salvador, mas também com a alta cúpula de fora do país.
esse pessoal já entende que o treinador do Bahia, no mínimo, foi injusto em suas declarações e atitudes nas entrevistas coletivas, principalmente no pós-Bavi. Ou nos Bavis, né? Porque foi mais de uma. O diretor executivo de futebol do Bahia, Cadu Santoro, esteve no podcast Futebol SA. Eu acompanhei a entrevista. Isso aconteceu no dia 23 de março. E lá ele fez elogios ao trabalho de Rogério Ceni, inclusive afirmando que Rogério Ceni foi o idealizador da pré-temporada em Manchester, lá na Inglaterra, na visita ao Girona, e também fez referência ao planejamento do treinador. Acompanhe aqui esse trecho que eu estou me referindo da fala de Cadu Santoro. Preciso falar e elogiar muito o Rogério Ceni, que encerra o campeonato. O primeiro pedido dele para mim no vestiário foi: eu quero ir para Manchester, quero ir para Girona. Rogério encaixou muito bem, né? Muito bem. Um cara que pratica o idioma, fala inglês muito bom, fala um espanhol, o que facilita também, que eu acho que isso é importante. E o Rogério é um cara que eu preciso defender, porque é um cara que, no momento de férias dele, que ele poderia querer descansar, ele pediu para ir lá. Buscou essa evolução. Então, eu acho que assim, tem feito um trabalho excepcional. Exato. Eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas, porque, de novo, o Rogério fala muito e eu concordo. A gente avalia 90 minutos. Só que a função, muitas vezes, do diretor e de outras pessoas é... Esse foi o trecho que me referi. Cadu Santoro teria ficado insatisfeito porque não houve reciprocidade do treinador do Bahia ao se referir numa coletiva pós-jogo sobre as peças de reposição do meio de campo do Bahia, fazendo crítica direta à contratação de jogadores para o setor, colocando que não há como manter o nível de competitividade durante os jogos com as substituições no meio-campo, com atletas que, segundo o Rogério Ceni, não têm a mesma qualidade dos titulares: Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas. Então, diante do que foi dito nesse trecho da entrevista que eu coloquei do Cadu Santoro, o mínimo que se esperava é que Rogério Ceni lavasse a roupa suja em casa, internamente, e não ter entregado justamente as contratações para o meio-campo. E veja que o Rogério Ceni falou diretamente sobre as contratações. O cansaço do meio-campo que vai batendo, as trocas são no meio-campo, elas são escassas e o modelo de jogo vai mudando. A gente não teve capacidade de manter a bola e automaticamente o controle do jogo. Foi treinado. O time não suporta jogar os 90 minutos, os 4 meio-campistas são o coração do time. Você não tem as trocas para os 4. Uma hora você tem que fazer as trocas. O único jogador que nós temos do banco de meio-campo é o Iac e tem o Jota, que é um garoto da base. Eu acho que dificilmente nós vamos fazer contratações. Dinheiro já se gastou muito dinheiro, já se investiu bastante dinheiro. Mas eu vejo sempre falando que tem milhões. Na verdade, já foi investido bastante no ano passado, foi investido bastante nesse ano. Nós vamos tentar achar alguma peça para fortalecer o setor, para ter uma troca a mais nesse setor. Bom, eu não estou aqui dizendo que o Rogério Ceni tem ou não tem razão nesta fala que a gente colocou agora. O fato é que ele jogou para cima da direção de futebol do City a ausência de jogadores do mesmo nível técnico nas mesmas posições, depois de ter sido gasto muito dinheiro, o que também foi ressaltado por Rogério Ceni nesta mesma coletiva. Numa conversa informal, Cadu Santoro teria perguntado a uma pessoa do clube: se nós, do Bahia, não temos peças de reposição no meio-campo, como disse o Rogério, o Vitória, que nos venceu e ganhou o título, tem essas peças? Numa alusão de que Rogério Ceni estaria reclamando, tendo na mão um time muito superior ao do Vitória, na visão do Cadu Santoro, mas que sucumbiu nas finais do Campeonato Baiano, perdendo o título para o maior rival. Na tentativa de amenizar as críticas que direcionou para a diretoria após a perda do título na Fonte Nova, Rogério Ceni chegou a assumir a responsabilidade e não mais cobrou contratações publicamente. Veja essas manchetes que estão aqui, que a gente trata muito bem desse assunto com relação ao momento em que o Rogério Ceni assume alguma responsabilidade no clube, que não vinha acontecendo até esse momento que ele deu essas declarações. Todos esses relatos que eu faço aqui não significam que o técnico do Bahia será demitido nos próximos dias, até porque o Grupo City tem por estratégia, no seu planejamento, manter os treinadores ao máximo no cargo. Então, cumprir contratos, fazer com que ele chegue ao final da temporada no trabalho, e essa hipótese não teria sido aventada pela direção, a hipótese de demissão do treinador. Os fatos citados demonstram insatisfação também de alguns atletas e dirigentes com Rogério Ceni e do treinador com a falta de contratações para o seu time sob o seu comando, iniciando o Campeonato Brasileiro. É fato que o Bahia inicia o Campeonato Brasileiro sem um lateral esquerdo sequer. Essas informações que eu estou apurando há mais de 15 dias já começaram a vazar e alguns jornalistas já estão publicando alguns detalhes. Certeza que podem até querer desmentir, mas o tempo vai se encarregar de apresentar a verdade. Sempre foi assim. Gente, eu vou continuar apurando, vou continuar trazendo informações no sentido de informar apenas e tão somente a todos vocês.